Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado por estar aqui assistindo mais essa aula. Hoje nós vamos trabalhar a parte de teoria de conjuntos, matemática básica. É uma parte bem tranquila, bem simples, acredito que todos vocês vão conseguir entender direitinho. E aí vai caber a vocês manter esse conhecimento com vocês através de mais exercícios, tá bom? Pessoal, gostaria de agradecer demais os alunos que estão compartilhando, tanto no Face como no WhatsApp e aqui no próprio YouTube. É isso que mantém o nosso trabalho, tá certo, gente? Se não fosse vocês, eu não teria como estar chegando a tantas pessoas para estar mostrando meu trabalho, tá? Então, muito obrigado mesmo, você que compartilha, que dá o like aí pra gente, muito obrigado mesmo. Então, vamos lá, vamos iniciar a nossa aula. O que é teoria de conjunto? Então, o que é a teoria de conjunto? Teoria de conjunto é diferente de conjuntos numéricos. Aqui a gente não vai estudar os conjuntos, aqui a gente vai estudar a relação entre os conjuntos, que é a teoria de conjunto. Então, ó, a gente tem o seguinte, a teoria dos conjuntos, vamos imaginar que eu tenho aqui um conjunto A, certo? Então, aqui está o conjunto A, que tem os elementos 1, 4, 5 e 7. E eu tenho aqui um conjunto B, que tem os seguintes elementos, 1 e 7. Então, estão aqui os dois conjuntos. Bem, a definição de conjunto é coleção de objetos. Então, ó, quando eu tenho uma coleção de objetos, como no caso aqui meus objetos são os números, esses números aqui eles vão ser chamados de elementos, tá certo? Então, eu vou pegar um elemento desse aqui, eu vou pegar o elemento 4. E eu quero saber qual a relação do 4 com o conjunto A, tá certo? Sempre que a gente falar em relação elemento-conjunto, eu vou usar esses dois símbolozinhos aqui, ó. O Ezinho desse jeito, que a gente vai chamar de pertence. Então, ó, aqui é o pertence. E o E desse jeito aqui, ó, com tracinho, que significa não. Então, vai ser o não pertence. Ok, gente? Entendido? Então, pertence, não pertence. No caso 4, pertence a A, tá certo? Agora, se fosse a relação do 4 com o conjunto B, que relação seria? Seria de não pertence a B, tá certo? Então, essa é a relação que a gente usa aí para pertence e não pertence. Sempre vai ser a característica dessa relação, vai ser que eu vou estar trabalhando elemento e conjunto, tá certo? Agora, ó, digamos que eu quero aí fazer uma relação conjunto-conjunto, por exemplo, B e A. Quando eu tiver uma relação de conjunto para conjunto, aí eu não vou usar pertence e não pertence. Relação de conjunto para conjunto, eu uso o Czinho, que é está contido, ou C tracejado, o C, desculpa, riscado, que é o não está contido, ok? Então, ó, se todos os elementos de B estiverem dentro de A, eu uso está contido. Se não, eu uso não está contido. No caso aqui, B em relação a A, ó, todos os elementos de B estão dentro de A. Então, B está contido em A. Tá certo? Se B está contido em A, a gente pode dizer que B é subconjunto de A. Tá certo? Então, B é subconjunto de A, porque B está contido em A. Ok? Agora, ó, vamos ver a relação ao contrário. A relação de A para B. Será que é a mesma relação? Qual é a relação que eu vou ter de A para B? Nota que A está com todos os elementos que B tem. Então, é como se A estivesse abarcando B aí. Então, a gente diz que A contém B. Olha o símbolo de contém, ó. Então, tem esses dois símbolos aqui também, ó. O símbolo de contém. E se for um contém com risco, é não contém. Ok? Nesse caso, A contém B, porque B está contido em A. Tá certo? Bem, tem esses dois símbolos, a gente também tem esses símbolos aqui, ó. Por exemplo, eu poderia muito bem pedir o valor de A menos B. O que significa A menos B, gente? É mais ou menos assim. Imagine que eu vou dar uma festa aqui em casa, tá certo? Então, tá aqui, a festa vai ser aqui em casa. Então, eu falo, ó, todo mundo que está em A vai vir para a festa. Minha casa ficou muito feia, gente. Todo mundo que está em A vai vir para a festa, certo? Pode vir. Todo mundo que está em A pode vir para a festa. Menos
B. Os que estão em B não vêm para a festa, mas todos que estão em A vêm para a festa, menos os que estão em B. Aí você vai lá e vê, ó, quem é que vai para a festa então? Todos que estão em A. Então, 1 vai para a festa, o 4 vai para a festa, tá todo mundo indo para a festa. O 5 vai para a festa, o 7 também vai para a festa. Sendo que eu disse que quem não vai? Os que estão em B. E quem é que está em B? O 1 e o 7. Então, ó, esse aqui não vai para a festa e esse aqui também não vai. Então, só quem vai ser quem? O 4 e o 5, porque eu disse o quê? Todos que estão em A menos os que estão em B. Então, A menos B vai ser quem, gente? Todos de A menos os de B. Então, aí no caso, vai ser o conjunto 4 e 5, tá certo? Eu poderia escrever essa subtração dessa maneira aqui também, ó. Complementar de B em relação a A. Então, o que é o complementar de B em relação a A? É a mesma coisa que A menos B, tá certo? Então, quando aparecer isso, complementar de B em relação a A, é A menos B. Se fosse complementar de E em relação a F, seria quem? F menos E, tá certo? Sempre assim, esse menos esse, tá? Só mais uma coisinha para terminar a história. Digamos que eu queira saber quantos subconjuntos eu posso formar com o conjunto A, tá certo? Então, ó, com o conjunto A eu posso formar o subconjunto, esse subconjunto aqui, ó, 1, um subconjunto 1. Eu poderia ter também o subconjunto 1, 4. Eu poderia também ter o subconjunto 1, 4 e 5. Para ser subconjunto de A, basta ter alguns elementos de A ou todos, tá certo? Então, essa quantidade aqui de subconjuntos, eu posso achar da seguinte maneira, ó. Se eu quiser saber quantos subconjuntos A pode formar, então você vai colocar sempre o 2, certo? Elevado a n, onde n é o número de elementos do seu conjunto. No caso, eu tenho quantos elementos? 1, 2, 3, 4. Se eu tenho 4 elementos, então eu vou ter o quê? 2 elevado à quarta. 2 elevado à quarta é a mesma coisa que quanto aí? Então, eu consigo formar 16 subconjuntos. Lembrando, o vazio é um subconjunto de todos os conjuntos. E o próprio conjunto é subconjunto dele mesmo, tá certo? Então, aqui eu teria 16 subconjuntos, tá? Só mais uma coisinha para finalizar isso aqui. Deixa eu dar uma apagada aqui. Só para a gente fechar isso aqui e já ir para as questões. Que esse é o básico, gente, que cai aí em tudo quanto é concurso, quando abrange esse assunto aí, tá certo? Então, isso aqui é o básico aí para você saber. Mais uma coisinha só. Por exemplo, se você tem aqui, ó, esses conjuntos, conjunto A, conjunto B e o conjunto C aqui, ok? Então, é interessante que você saiba o que quer dizer cada uma dessas regiões. Por exemplo, se eu tiver um elemento aqui, eu estou dizendo que esse elemento 2 está apenas em A. 2 está apenas em A, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas palavras aqui, ó. Apenas e somente. Essas duas palavras, gente, extremo cuidado com elas, principalmente questões de teoria de conjunto. Então, ó, 2 está apenas em A. Já o 3 aqui, ele está em A também, não está errado falar que está em A. Mas eu já não posso dizer que ele está apenas em A. Nesse caso, ele está em A e B. O número 4 aqui, ó, está em B e C, tá certo? Mas ele está aí, no caso, apenas em B e C? Sim, apenas em B e C, ó. Agora, se ele tivesse aqui, ele estaria em B e C? Sim, estaria em B e C. Mas estaria apenas em B e C? Não, estaria também em A, tá certo? Então, muito cuidado com isso, desse apenas, tá? Então, vamos lá ver se a gente conseguiu entender direitinho nas questões. A gente tem o seguinte aí, ó. Primeira questão. Primeira questão aí, bem tranquila, tá certo? Ó. Utilize o sinal correto para estabelecer as relações abaixo. Por exemplo, o 2 e o B. Qual a relação que eu tenho de elemento conjunto? Isso mesmo, pertence, não é? Então, 2 pertence a B. O 7 em relação a A. 7 pertence a A. O 21 em relação a B. Não pertence. Então, relação elemento conjunto, pertence, não pertence. O B em relação a A. Aqui agora vai ser relação conjunto-conjunto.
B em relação a A, todos os elementos de B estão em A. Então, B é subconjunto de A, logo B está contido em A. Se B está contido em A, quer dizer que A contém B, tá certo? Então, só não esquecer isso que a gente não erra uma. Vamos lá para a próxima. Questão 2. Efetue as operações abaixo. Então, aí a gente tem o seguinte. Tendo como base os conjuntos. Então, ó, conjunto A, B, C. Isso aqui esquece, tá, gente? Que saiu errado. Vou até apagar aqui. Isso aqui não está apagando, não. Então, deixa aí. Aqui a gente tem o seguinte, gente. Olha só. Já sei. Fiquei um pouquinho incomodado com isso aqui, gente. Deixa eu só ver se eu consigo aqui dar uma excluída. Pronto, acho que agora vai. Então, ó, aqui é o seguinte. Efetue as operações abaixo, tendo como base os conjuntos. Então, ó, conjunto A, B e C estão aqui. Aí as relações são essas. A união B. Gente, união é pegar tudo que tem nos conjuntos, tá? Lembrando o seguinte, ó, tem que saber isso aqui. Esse conjunto aqui, gente, 1, 2, 3, é igual a esse conjunto aqui, certo? 1, 2, 3. É a mesma coisa, tá certo? Esse conjunto é igual a esse. Mas, professor, aqui tem mais elementos. Não. Aqui eu só tenho o elemento 1, o elemento 2 e o elemento 3. Não importa para mim quantas vezes o elemento apareça aqui, tá certo? Então, os conjuntos são iguais. Sabendo disso, vamos fazer essa questão aí agora, ó. Aí a gente tem o seguinte. Efetue as operações abaixo, tendo como base os conjuntos A união B. Então, ó, A união B é o que tem A, mais o que tem B. Então, vamos lá. A união B vai ser igual a 1, 3, depois 7, colocando aqui na ordem crescente. Sempre em matemática, bote tudo na ordem crescente, tá? Isso em estatística é botar em formato de rol. Então, ó, 12, 15, ok? Agora, ó, a interseção B, a interseção C, né, que ele quer. Então, vamos lá agora. A interseção C. Então, ali já está a união, viu, gente? A interseção C vai ser quem? O que tem em comum. A interseção é a parte que está em comum, tá certo? Então, ele quer A e C. O que está em A e o que está em C. Ora, o que é que está em A e o que está em C é o que, gente? É o 12 e o 15, certo? Agora, ó, a união C e interseção B. Primeiro, na matemática, a gente resolve sempre o que está dentro dos sinais de associação. O sinal de associação mais forte é o parênteses, então resolvo primeiro ele, tá? Então, vamos lá. A união C. Deixa eu fazer aqui a união C. A união C é o que tem A e o que tem C. Então, é 1, 3, 5, depois 7, depois 8, depois 12 e por último 15. Isso aqui é a união C. Sendo que a união C vai fazer uma interseção com B. Então, eu vou pegar o que tem em comum com B, tá? Então, ó, a união C, que foi o que a gente fez primeiro, interseção B, vai ser igual a, vamos lá, o 3, que tem nos dois, então é interseção. O 7 tem nos dois, então é interseção. O 12 tem nos dois, então é interseção, tá certo? Então, na verdade, B é um subconjunto de A união C, né? Porque a união C contém B, ok? Vamos lá. A menos B. Gente, o que é A menos B? É o que está em A menos o que está em B. Então, ó, A menos B, vou pegar aqui só para dar uma separadinha aqui. Então, aí a gente vai ter o seguinte, pessoal. A menos B vai ser igual a o que está em A menos o que está em B. Então, vai ser, vou botar aqui, igual a 1. O 3 está em B, então não entra. O 7 está em B, não entra. O 12 está em B, não entra. E 15. Então, A menos B é só tirar tudo de B, tá certo? Que está em B. É igual a 1 e 15. E complementar de B em relação a A é a mesma coisa que A menos B. E a gente acabou de achar que isso é igual a quanto? 1 e 15.
tá bom? Ó, não esqueça, o próprio nome já fala, ó, complementar de B em relação a A. Ele quer completar B para B ficar igual a A. Então, quais elementos B precisa para ficar igual a A? 1 e 15, ok? Bora lá, próxima questão. Quantos subconjuntos possui o conjunto abaixo? Então, como eu falei para vocês, se a gente fosse sair elencando aqui todos os subconjuntos de A, nós teríamos o subconjunto, vamos botar aqui, subconjunto B com vazio, subconjunto C com 2, subconjunto D só com 9. Então, seriam todos os subconjuntos aí, todos os conjuntos que seriam formados com os elementos de A. Então, teria alguns, né? Demoraria muito. Então, o que a gente faz para saber quantos subconjuntos esse conjunto A pode formar? A gente usa a fórmula 2 elevado a n. Então, ó, subconjuntos de A é igual a 2 elevado a n, onde n é o número de elementos de A. E A tem quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, é 2 à quinta, 2 à quinta é 32, ok? Então, poderia formar 32 conjuntos. O nosso alfabeto nem seria suficiente para poder aí discriminar todos os subconjuntos de A, tá certo? Gente, é interessante aqui perceber, por exemplo, ó, que eu escrevi o vazio assim, e o vazio se escreve assim ou assim, tá certo? Então, essas são as duas formas de escrever o vazio. Tem gente que faz isso, para escrever o vazio. Isso está errado. Aqui é um conjunto com um elemento dentro, tá bom? Então, bora lá. Próxima questão. E última. Temos o seguinte. Sejam os conjuntos A, B e C representados a seguir. A soma de todos os elementos do conjunto A, união B, interseção B, união C é... Então, gente, ele quer a soma numérica aqui, tá? Não é saber quantos elementos tem. Então, vamos lá fazer isso aí e ver como é que vai ficar. Aí a gente tem o seguinte, ó, ele quer a soma de todos os elementos. Então, a gente vai achar quais são os elementos e somar a quantidade, o valor deles, tá certo? Então, ó, A união B primeiro. Quem é A união B? Gente, A união B é tudo que está em A mais o que está em B. Ó. Então, olha só quem é A união B. Tá certo? É tudo isso aqui. Tá? Então, aqui, pessoal, está A união B. São todos esses elementos, ó, união. Então, A união B eu vou escrever aqui. Serão os elementos na ordem crescente. 2, depois eu tenho aqui 4, depois eu tenho aqui o 5, 6, 7, então já foi 2, 4, 5, 6, 7, vou ter o 9, o 10 e o 13. 9, 10 e o 13. Pronto. Isso vai estar em interseção com B união C. Então, vamos ver quem é B união C. Lá no diagrama, ó, diagrama aqui, pessoal, que a gente conhece aí, tá certo? B união C vai ser o que? B, todos os elementos de B e todos os elementos de C, tá? Então, ó, vai ser tudo isso aqui. Diagramazinho aí, conhecido como diagrama de Venn. Outros também atribuem o nome de Euler, Venn Euler, né? Grandes matemáticos aí do passado. Então, a gente tem o seguinte, ó, B união C vai ser tudo isso aqui, tá? Então, vamos lá. Na ordem crescente, eu tenho o 1. Depois, eu tenho o 3. Depois, eu tenho aí o 4, 5, o 6. Depois, eu vou ter 8, 9 e 10. 8, 9 e 10. E o próximo aí, gente, vai ser o 13, não é verdade? Então, o próximo elemento é o 13. Aí, agora eu vou pegar o que tem em comum nesses dois aqui, gente, porque ele quer a interseção desses dois, tá? Então, quem vai ser a interseção aí, ó? Eu vou botar só o símbolo de interseção, tá? Então, ó, a interseção vai ser o que tem em comum. O que está em comum aqui nos dois? O 4, tá aqui nos dois, ó. Além do 4, eu vou ter também quem? O 5. Então, ó, veio aqui no 5. Além do 5, o 6. Então, vem no 6. Além do 6, tem mais algum? 7 não. 9. Tá, aqui também o 9. Além do 9, tenho também o 10. E além do 10, tenho também o 13. Então, esses são os elementos que estão em comum nos dois, tá?
em A união B, que é tudo isso, e A união C, interseção A união C. Então, são as partes que tem em comum aí, não é? Que no caso é 4, tem o 5, o 6, o 9, que está aqui, o 10 e o 13, ok? Ora, sabendo disso, gente, ele quer a soma dos valores, tá? Se fosse a soma de termos, eu iria contar 1, 2, 3, mas soma dos valores eu tenho 4, 5, 9, com 6, 15, 15 com 9, 24, com 10, 34, com 13, dá 47, ok? Então aí, certo, gente? É uma aula boa para você entender bem teoria de conjunto. Alguns concursos pedem leis de Morgan, depois eu posso fazer uma aula sobre isso também, tá bom? E basicamente, sabendo isso aí, você vai estar aí preparado para a maioria dos concursos que cobram teoria de conjunto, tá bom? Façam exercício, continue aí na batalha, tá certo, gente? Que a recompensa vale a pena. Muito obrigado por mais essa aula, valeu mesmo, galera. Agradeço a todos vocês aí que estão me ajudando. Obrigadão. Lembrando, esse canal Aprenda a Calcular é nosso, tá? Então, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo. Vocês devem notar que eu tento responder tudo o mais rápido possível, tá? Qualquer coisa, gente, entre em contato. Em breve eu vou estar disponibilizando uma série de aulas aí, tá? Em outro formato, sendo que essas aí são pagas porque eu trabalho numa outra empresa e lá eles têm um trabalho de videoaula, aí eu falo para vocês, tá bom? Enquanto isso eu vou postando aqui minhas aulas, tá? Muito obrigado por tudo, até a próxima, se Deus quiser. Valeu!